quais frutos que nós estamos produzindo? Frutos da carne, que são maus, ou frutos do Espírito Santo? Nós estamos falando sobre intimidade com Deus e a importância de nós nos relacionarmos com a presença do Espírito Santo, a importância de termos intimidade com Deus. No vídeo anterior nós vimos quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós viramos as costas para o Senhor e começamos a alimentar a nossa carne, nós começamos a cumprir a concupiscência da carne, começamos a dar maus frutos. E no vídeo anterior nós falamos os nomes desses maus frutos que a nossa carne começa a produzir. Mas hoje nós vamos falar dos bons frutos. Quando nós andamos com Deus, quando nós caminhamos com o Senhor, nós começamos a produzir os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Então, o texto que eu quero embasar essa fala é Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa palavra aqui, andai em espírito, é literalmente caminhar, andar, conduzir-se, viver. Ou seja, andar em espírito é deixar que o Espírito Santo nos direcione, é deixar que o Espírito Santo ele nos conduza, é permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Então, é necessário um posicionamento nosso, é abrir a porta do coração, é entregar a nossa vida nas mãos deles, como nós vimos no livro de Ezequiel, capítulo 47, quando Ezequiel ele se lança naquele mar e ele fica totalmente sem pé para caminhar, porque ele estava totalmente mergulhado na água do Espírito Santo. É nós entendermos também que precisamos ter um relacionamento com a palavra do Senhor. João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque nela contém a vida eterna. Ou seja, nós só temos a vida eterna quando temos um relacionamento com Deus, através da sua palavra. É o que nós vimos no livro de Salmos, primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e as suas folhas não caem, e na estação própria dará o seu fruto. Ou seja, começa a produzir o fruto do Espírito Santo. Por quê? A importância de termos um relacionamento. Porque quando permitimos que o Espírito Santo comece a trabalhar no nosso coração, quando começamos a colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, praticarmos a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus, nós começamos a não pecar contra o Senhor. No livro de Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 115, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, quando eu começo a me relacionar com a palavra, quando eu começo a colocar os princípios que a palavra de Deus estabelece, e eu começo a permitir que o Espírito Santo comece a trabalhar na minha vida, eu agora começo a produzir os frutos do Espírito Santo. E agora isso é um discernimento para nós, é uma autoanálise. E quais são esses frutos? Gálatas capítulo 5, versículo 22, que vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quando eu me relaciono com o Espírito Santo, quando eu me relaciono com a palavra, quando eu entrego a minha vida a Jesus, o Espírito Santo dele vem habitar em mim, eu começo a produzir esses frutos. E nos próximos vídeos nós vamos falar um por um o que significa,
o fruto: gozo, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós vamos falar um por um, mas é importante nos relacionarmos com o Espírito Santo. É importante andar com Deus. Lembra? Enoque andou com Deus. Para Enoque andar com Deus, foi preciso Enoque se encaixar nos princípios da sua palavra. Não Deus se encaixar em nós, mas Enoque se encaixar. Mateus capítulo 6, verso 33. Mas primeiro buscai o reino, buscar o reino, a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu começo a me relacionar com o Senhor, eu começo a produzir frutos e bons frutos. E até mesmo as pessoas que estão em minha volta começam a se deliciar com esses frutos. E vidas começam a ser transformadas. Eu quero lhe convidar a você entregar a sua vida para Jesus. Você que não tem uma aliança com Ele. Qual é a condição de me salvar? Como eu faço para me salvar? É crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então a condição hoje é crer. Se você chegou até aqui no vídeo, crê. Entregue a sua vida para Ele. E Ele vai te purificar. E o Espírito Santo vai morar na sua vida. Lembre-se, quais são os frutos que você está produzindo? Os maus frutos ou os bons frutos? Quando você olha para os seus frutos, você começa a entender se você está perto de Deus ou se você está longe de Deus. Se por acaso você está longe porque pecou, porque errou, levanta, sacode a poeira. Cristo é poderoso para nos perdoar e fazer que nós produzimos bons frutos. Entregue a tua vida a Jesus. Deixa Ele morar na tua casa, morar na tua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.